Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Eu vou ler 2 versos só, mas antes de chegar a esses versos, vamos pensar um pouco, vamos contextualizar, saber da história. É claro que naquele dia a mesa da ceia não era assim, nesse estilo, e nem os elementos bem empacotadinhos como estão ali. Hoje, no dia que Jesus celebrou, não era assim não, mas aquele tempo era outro, né? As ideias, as mentalidades, os estilos eram outros. Mas a verdade é que era a noite que antecipava, ou que antecedia a Páscoa. Jesus estava no 3º ano de ministério e sabia que aquela noite era o que a gente poderia chamar de a noite fatal. Naquelas próximas 24 horas, o evento central da história da humanidade estaria acontecendo. Tudo de antes e tudo depois passaria por aquelas horas. E Jesus sabe disso, e os seus discípulos, tudo indica que sabem também disso. É claro que os discípulos não têm a dimensão espiritual que nós temos hoje, só depois que eles vão compreender, mas a questão não é essa, é que eles sabem que aquele momento é tenso. E Jesus reúne os seus discípulos, a expressão a gente conhece, nós crentes mais velhos, né? No cenáculo. O cenáculo é o quartinho do fundo, não é que você tem na sua casa, onde você fica lá meio que guardado lá atrás. Reúne os seus discípulos e ali ele começa a conversar com os seus discípulos. E em meio a essa conversa, deixa eu botar isso aqui mais para frente um pouco, me ajuda aqui, para botar ele mais para cá, para eu ter mais espaço para circular. Eu tenho dificuldade de falar em espaço pequeno, viu? Pronto, aí já está bom, muito obrigado. Esse povo forte e abençoado de Jesus Cristo assim, que Deus abençoe os seus braços. Em meio àquela conversa, vamos para o verso 14, bota aí, que eu vou ler só 14 e 15. Porque chega a hora exatamente da celebração. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Bota o verso seguinte aí. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém? O texto diz ali, nessa versão de Almeida, tenho desejado ardentemente. Não sei exatamente como é que está na versão da Bíblia de vocês aí, mas o que Lucas está contando é que Jesus chegou diante dos seus discípulos e disse: olha, o que eu vou fazer agora com vocês é alguma coisa que está me mexendo por dentro. Eu tenho desejado, é o meu projeto, é o meu objetivo, isso aqui. Vocês têm noção do que é alguma coisa que move a eternidade toda? O Deus soberano entrar na história, dele está dizendo: o meu desejo, aquilo que eu quero, a minha vontade absoluta, vai estar representado nisso aqui. Então, quando celebramos a ceia do Senhor, quando comemos do pão, quando bebemos do cálice, nós estamos relembrando aquilo que moveu o coração de Deus. Se você quer saber o que é exatamente o desejo de Deus, aquilo que move Deus a entrar na história e fazer o que tem de fazer, é nessa celebração. Tudo vai se resumir, ou vai se concentrar nisso aqui. É claro que vocês já sabem que ali, pão e vinho e esses elementos, aqui nós não
fazemos nenhuma oração miraculosa ou coisa parecida, o pão continua pão, o vinho continua vinho, ele não vai se transformar em nada, e quem comer desse pão não vai receber uma bênção especial e diferenciada, porque a bênção não está no pão. Quem beber desse cálice não vai receber uma bênção especial, ou quem deixar de beber não vai deixar de ser abençoado, porque não bebeu do cálice, porque a bênção não está no cálice. Mas pense que Jesus queria fazer isso com seus discípulos. Pense que Jesus disse, olha, eu desejo mesmo, isso me move, isso me comove as minhas entranhas. Eu queria por toda a eternidade comer com vocês. Quando você comer desse pão, quando você beber desse cálice, você vai estar celebrando o desejo de Deus. Era isso que ele queria. Mas preste atenção que há pelo menos 3 destaques. E como é o evento central da humanidade, pelo menos 2000 anos que isso acontece, e eu mesmo não sei quantas vezes já preguei sobre esse assunto, e se você ouviu e já deve ter ouvido um monte de mensagens, se botar na internet, vai ver, hoje, segundo domingo de fevereiro, deve ter não sei quantas igrejas celebrando a ceia do Senhor, glória a Jesus por isso, e não sei quantos pastores falando sobre isso, e esse assunto não se esgota, porque é o nosso evento central. Então, eu vou fazer só 3 destaques, não é que é isso a verdade completa do texto, porque não tem como esgotar essa verdade, mas eu queria que você fosse levado nessa noite a celebrar, a comer do pão e a beber do cálice, como quem celebra a vontade de Deus na eternidade, e essa vontade pode se refletir na sua vida. Tanto vocês que estão aqui, como quem está em casa me assistindo pela internet, e como sempre na internet isso fica gravado, eu não sei quando é que isso vai ser visto, revisto, não é? Mas a vontade de Deus é eterna, então o momento em que for visto ou revisto, vai continuar celebrando a mesma coisa. E o texto vai dizer que essa vontade de Deus, volta aí para o verso 15. Tenho desejado ardentemente comer convosco. Ou eu quero muito comer junto com vocês. Primeira coisa que move o desejo de Deus, e nós celebramos na ceia do Senhor, Deus quer estar conosco. Deus quer a nossa companhia. Ele gosta de estar no meio do povo. Ele gosta de estar com a gente. Deus é eterno, Ele não precisa de nós, Deus não tem necessidade de nós e nem da nossa companhia, até porque o Deus eterno a quem cultuamos e que celebramos é um Deus que é trino, é a trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não é solitário, Ele tem companhia eterna dEle mesmo, mas Ele queria estar com a gente. Ele gosta da nossa companhia. E Jesus disse, olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que celebrar isso para mim é importante porque é junto com vocês. Só faz sentido a celebração na comunhão, quando estamos juntos. É por isso que esse tempo é duro. É por isso que esse tempo de pandemia nos machuca tanto. Eu cheguei antes do culto, sentei ali. Minha irmãzinha, a senhora me falou seu nome, mas eu confesso que minha cabeça já não está assim. Como foi mesmo o seu nome? Miriam. Ela chegou ali, veio falar comigo, né, e disse assim, a gente não pode nem se abraçar. Obrigado, querida. Como essas palavras nos machucam, porque é o desejo de Deus que a gente esteja junto. E quando a gente não pode, por qualquer razão, a gente sente essa carência. E a gente olha para a Bíblia e vê que isso é repetido, isso é falado, isso é demonstrado por Deus em todos os momentos. Quando o primeiro casal cai em pecado e come o fruto que não deve comer,
na viração do dia, aquele horário bom que a gente, do calor, agora a gente conhece, quando sopra aquele ventinho bom do fim da tarde, Deus veio ao encontro do casal. Queria estar junto. Adão, cadê você? E Adão, escondido atrás das folhagens, Senhor, eu pequei, eu comi o que não devia comer e me escondi. E Deus disse, sim, mas a questão não é essa, é que eu quero estar com você. Deus gosta da companhia. Deus quer estar no meio da gente. Quando o anjo apareceu e disse para José que Maria estaria grávida, e ele é anunciado como o Emanuel, o que quer dizer? Deus. É a vontade de Deus estar conosco. Ele disse, se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Deus está aqui. Quando comemos do pão, quando bebemos do cálice, nós celebramos que Deus está no meio de nós. Ele está nesse lugar. E olha que ainda estamos na vantagem da matemática, viu? É sim. Ele falou 2 ou 3. O templo aqui não está cheio, mas somos bem mais que 2 ou 3, ou não? Olha aí por lado. Olhar pode. Né? A vontade é ir lá abraçar, né? Mas olhar pode. Deus está aqui, porque nós nos reunimos em nome dEle. Mesmo que tenha bancos vazios, mesmo que a gente sinta a falta de alguns queridos que queríamos tanto estar perto, mas Deus está aqui. E lá na sua casa, onde você está assistindo, eu posso dizer que Deus está presente, porque você está reunido em nome dEle. E não adianta dizer, olha, e porque eu não sentir a presença dEle. Você não precisa sentir, a questão não é de sentir. Se você sentiu, ótimo. Graças a Deus, sabe? Você sabe muito bem o que eu vou dizer. Sabe aquele culto, louvor bom? Ah, como eu gosto de falar isso. Deu tudo certo, né? Aí sente aquele arrepio na coluna, né? Oh, glória a Jesus. Vontade de chorar. É a presença, é o Espírito de Deus se movendo. E eu gosto de dizer nessas horas para o povo de Deus fechar os olhos e perceber que há anjos sobre a nossa cabeça. Mas os anjos não são importantes. O importante é o Espírito Santo de Deus que caminha por esses bancos, porque Ele está entre nós. E quando comemos do pão, quando bebemos do cálice, nós celebramos, Deus está entre nós. Mas tem aquele culto também que você não sente nada. E quer que eu lhe diga uma coisa? Ele também está presente. Porque não é o que eu faço ou deixo de fazer. Porque eu não preciso de nada para que Deus venha. Basta eu estar presente. Ele está, porque Ele prometeu. E a sua palavra nunca falha. Ele nunca. Se Ele disse que estaria presente, Ele está presente. As últimas palavras do Evangelho de Mateus, a gente sabe de cor, a parte assim, né? E depois fazer discípulos de todas as nações, tá bonito, né? A ordem de ir, de fazer discípulos. Mas sabe como é que termina? E estarei convosco todos os dias. Não é só naqueles dias não, viu? É todos os dias. No dia da doença, está presente. No dia da festa, está presente. No dia da pandemia, está presente. No dia que o irmão do violão faltou, porque ele não precisa de violão para estar presente, ele precisa de gente. Quando nos reunimos, eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Quando é o prazo de validade da promessa? Até a consumação. Enquanto houver século, enquanto houver história, enquanto a humanidade estiver pisando no planeta Terra, ainda está na validade a promessa. Então hoje, 2021, com tudo isso que está acontecendo, a promessa ainda está na validade. Nós comemos o pão, nós bebemos do cálice, porque a sua promessa de estar presente ainda é válida. Na Igreja Batista Castelo Forte de Aracaju, Deus está aqui.
Jesus Cristo moveu o seu coração e ele disse: comam do pão comigo, bebam do cálice, para celebrar que eu estou no meio de vocês. Jesus está aqui. E quando você comer desse pão e quando você beber deste cálice, você vai glorificar a Deus. Ah, Senhor, nós te louvamos, porque a tua presença é real nesse lugar. Porque nós podemos experimentar da tua companhia, Pai amado. Jesus Cristo está aqui. Não é só um pedaço de pão, não é só um cálice, é a celebração da presença sagrada. Mas ele diz também: desejo comer convosco esta Páscoa. A Páscoa é a celebração da passagem. Ela foi instituída a primeira vez quando os filhos de Israel estavam para sair do Egito. Em poucas palavras, para também a gente chegar no ponto principal, que é o que Jesus faz. Mas lembrar lá, depois de 400 anos de cativeiro, Deus tinha vindo ao encontro, porque Deus gosta de estar no meio do povo, e Deus disse a Moisés: olha, eu vou para lá, eu vou estar no meio desse povo. Eu desci para estar no meio do povo, porque meu lugar é no meio do povo. Mas é o seguinte, eu vou tirar esse povo do cativeiro. E naquela noite, quando a morte haveria de passar e levar os primogênitos, a ordem foi que um cordeiro fosse sacrificado e nos umbrais da porta fosse manchado com sangue. Porque quando a morte passasse, ia perceber: já houve morte aqui, não precisa mais. E ele pulava essa casa. Isso significa que houve um cordeiro que morreu, e era isso que se celebrava na Páscoa dos judeus, para que os filhos de Israel não precisassem morrer. O cordeiro da Páscoa, que morre para que a vida fosse preservada. Quando Jesus se apresenta a João o Batista, lá no começo do ministério, 3 anos antes disso que nós lemos aqui, João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já não é mais o Cordeiro da Páscoa, aquele que foi sacrificado no Egito, agora é o Cordeiro de Deus. E Jesus está dizendo: eu quero compartilhar com vocês, eu quero que esta Páscoa agora, celebrada nesses elementos, no pão e no vinho, seja a celebração do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus está dizendo: olha, eu desejei ardentemente, isso me moveu por dentro, porque eu queria tirar o seu pecado. Eu queria que o pecado que pesa sobre você já não mais tenha domínio. Quando comemos o pão, quando celebramos, nós celebramos no pão e no vinho a certeza de que o meu pecado, aquilo que me impedia de chegar até Deus, aquilo que quebrava, Paulo vai dizer muito claramente que o salário do pecado é a morte. Mas a morte já não tem mais domínio, porque Cristo levou. Isaías 53, lemos há pouco. Ah, como é fantástico. Pelas suas pisaduras, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, na cruz do Calvário. E é isso que está celebrando aqui. Quando eu como do pão, quando eu bebo do cálice, eu estou celebrando o meu pecado foi levado na cruz do Calvário. E hoje eu posso chegar, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, queridos, não tem como celebrar pão, não tem como celebrar vinho e não comemorar o desejo do coração de Deus de tirar o seu pecado. E não adianta me dizer: ah, pastor, mas o meu, nenhuma condenação há. Mas infelizmente a gente tem que constatar isso. Quantos servos, quantas servas não desfrutam o privilégio da filiação? Vinde benditos. É filho. Filho pródigo, conhece a história, né?
depois de toda a besteira que ele fez, e é umas besteiras sem tamanho, ele volta para a casa do pai. Deixa eu usar uma expressão que não está na Bíblia, mas você vai conhecer. Cachorro apanhado com o rabo entre as pernas, conhecem? Né? Vergonha. Era o filho voltando para casa, né? Eu imagino que no caminho de volta para casa, ele repetiu aquela frase um caminhão de vezes. Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, considera-me como um dos seus empregados. E parece que a estrada de volta para casa era interminável, e ele repetia, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, considera-me como um dos teus empregados. E ele caminhava e caminhava, pai, pequei contra, porque era isso que ele ia dizer, pequei contra os céus e contra ti. Ele está envergonhado, toda a culpa do mundo pesa sobre ele, parece que a eternidade está ali condenar. Mas Jesus disse que quando o pai o vê de longe, ele corre e abraça o filho, e ele começa a dizer a frase que tinha decorado, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai olha para ele, cala a boca, menino, larga de besteira, eu não estou aqui para lhe condenar, eu estou aqui para lhe abraçar, eu estou aqui para lhe receber de volta, porque você é meu filho, não interessa a besteira que você fez, não interessa o pecado que você cometeu, o seu lugar é nessa casa e nada vai impedir. Jesus queria entregar a sua vida para viver, para que eu pudesse viver, porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O seu pecado já foi levado na cruz do Calvário. Seja qual for a sua história, seja qual for o trauma que você traz da infância, seja qual for o peso que você traz nas costas, a culpa que você traz na cabeça, Cristo já levou na cruz todas as suas dores, todas as suas culpas, todos os seus pecados, e você agora tem livre acesso a Deus. Era por isso que Jesus desejava comer a Páscoa, para que hoje, 2021, quando eu comer do pão, quando eu beber do cálice, eu possa celebrar. O meu pecado foi levado. Isaías, no ano em que morreu o rei, eu estava lá, no templo. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Imagina, o Santo dos Santos, o eterno Deus Todo-Poderoso, sentado no seu trono de glória. Isaías parou e pensou assim, agora eu vou morrer. Agora, porque os meus olhos contemplaram o Deus da glória. E a Bíblia diz que não tem como contemplar a sua glória e não morrer. Isaías disse, olha, eu sou um homem pecador, a minha boca é porca, eu falo um monte de besteira que não devia falar. Um dos serafins pegou uma tocha, carvão vivo. Se você nunca pensou no que é esse texto, deixa eu lembrar para você o que é isso. Já fez churrasco, né? Quando o carvão está vermelho, é aquilo que é um negócio daquele, né? Brasa viva. Pegou daquele e, agora todo mundo de máscara, né? Mas imagina aí, veio e tocou nos lábios do profeta. Seu pecado está perdoado. Quem providencia o perdão é Deus. É Ele que me faz santo. É Ele que me perdoa. É Ele quem me purifica. Eu estava lendo essa semana daqueles textos que a gente quase não conhece, porque é dos profetas menores. Não vou nem desafiar você a abrir aí agora, para não passar vergonha. O livro de Sofonias, olha. Hein? Não precisa procurar aí não. Porque Sofonias, anota aí para você procurar em casa. Capítulo 3. Canta, filha de Sião, porque a sua sentença foi anulada. Quando eu como desse pão, quando eu bebo desse cálice, eu celebro, porque a minha sentença diante de Deus foi anulada. Eu não tenho mais nada a dever diante de Deus. Eu posso chegar diante do trono, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. E agora eu posso entrar na presença de Deus.
porque agora eu sou bem-vindo, porque o meu pecado já não pesa mais. Igreja de Cristo Jesus, quando celebrar o pão, quando celebrar o vinho, celebre a certeza de que seu pecado já foi. Já foi. Já foi. Estava na cruz. Aquele sangue derramado. E João vai dizer, filhinhos, parece tão carinhoso, né? E é mesmo, filhinhos, pequem não, mas não se aperrei não. Se você pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele, não sou eu não, viu? Dependesse de mim, está tudo perdido. Mas é Ele. É fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. O seu pecado já foi na cruz. Aquele sangue que simboliza o cálice lavou o seu pecado. E João mesmo, na visão de Apocalipse, ele está diante do trono, embaixo do trono tem aquela multidão de vestes brancas, e o ancião que está acompanhando João pergunta, quem são esses aí? E João vai dizer, eu não sei, quem são? E então o ancião vai dizer para isso, esses são aqueles que vieram da pandemia, grande tribulação, aperreio miserável, queria abraçar o povo e não podia, mas era uma agonia que só vendo. Mas eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e agora podem estar por toda a eternidade na sombra do trono do Altíssimo. Quando eu como desse pão, quando eu bebo desse cálice, eu celebro a veste branca que eu vou receber. Eu vou estar lá. E eu até hoje, quando eu leio esse texto, eu fico pensando assim, sabe, é porque João não me conhecia, sabe? É por isso que ele me viu no meio daquela multidão e não sabia que eu era eu. Mas eu estava lá. Eu vou estar lá diante do trono, porque o meu pecado foi perdoado. É por isso que eu como do pão, é por isso que eu bebo do cálice, porque eu fui perdoado. Merecer? Não merecia mesmo. O salário do pecado, sabe o que eu merecia? Morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Dom gratuito é aquele que você ganha sem merecer. Não merecia não. Paulo está dizendo exatamente, Deus olhou para todo mundo e disse assim, merecer você não merecia não, viu, coisa ruim. Mas Deus nos ama tanto que rasgou o véu para que eu pudesse entrar. Ele queria estar conosco, para que pudéssemos celebrar junto com Ele o perdão dos pecados. Mas sabe o que mais? Ficou um pedaço da frase aqui e o outro no outro slide. Antes da... Cadê o resto da frase? Ele vai mostrar, calma, eu tenho calma, não se aperrei não. Exatamente. E o verso seguinte... Pois vos digo que não a comerei mais, até que se cumpra. Sabe por que Jesus desejava tanto, isso movia tanto o seu coração? Porque ele sabia que isso aqui não é só memorial, isso é também anúncio. Vai chegar o grande dia. O reino de Deus, que foi inaugurado na cruz, foi só inaugurado, não está pronto ainda. Quer dizer, pronto está porque está pronto desde a fundação dos tempos, mas não foi ainda apresentado por completo para nós. Mas vai chegar o grande dia do Senhor. E nós esperamos, e Jesus esperava, porque sabia que o grande dia do encontro em que Ele vai chegar para buscar a sua igreja e que Ele virá. E se tem uma coisa que a igreja precisa esperar com alegria e ardente expectativa,
é a manifestação do dia do Senhor. Ele virá para acabar com essa história, para acabar com esse tempo, para acabar com as dores desse momento, para acabar com essas circunstâncias, para dizer para você, pode tirar a máscara, que agora chegou o dia. Esse dia vai chegar. Quando eu como desse pão, quando eu bebo deste cálice, eu tenho a certeza de que o dia vai chegar. E que nada nessa terra é para sempre. Por pior que seja o momento, por pior que seja a dor. O choro pode durar uma noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos no pão e no vinho a certeza de que esse tempo é provisório. Nada. Por mais que você ache que a flor que você tem na sua casa é bonita, ela é provisória. Ou você acha que aquela flor vai durar a vida toda? Uma hora ela murcha. Porque a vida aqui é passageira. O salmista vai dizer, olha, a vida do ser humano, a expectativa é 60, 70. Alguns são mais abusados, chegam a 80, 90. Mas na maioria das vezes é cansaço. E a vida passa e nós voamos. Como um sopro. Mas vai chegar o dia em que o Rei da Glória descerá e vai separar os da direita e os da esquerda e vai dizer a uns, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Queridos, eu tenho certeza que eu vou estar no meio dessa chamada e quando ele disser o meu nome, eu vou dizer, eu aqui, porque eu estou esperando e eu vou comendo do pão e eu vou bebendo do cálice, na certeza de que isso aqui é provisório. Mas eu fui convidado. Não sei se a palavra certa é convidado, mas eu estou alistado, estou lá na lista dos que vão participar das bodas do Cordeiro. Você imagina, se aqui já é bom, você imagina você chegar no céu e estar lá, a festa preparada e dizer, pode vir participar. E nós vamos participar da eternidade com Cristo. E quando eu como do pão e quando eu bebo do cálice, eu estou dizendo, olha mundo, isso aqui vai acabar. E eu vou estar na eternidade com Cristo. Capítulo 11 de Apocalipse é um dos mais belos textos da Bíblia que diz que ao soar da trombeta, a 7ª trombeta, vai se ouvir na eternidade. Os reinos desse mundo já passaram, porque agora reina o nosso Senhor. O diabo, nosso adversário, já foi esmagado. Embora ele esteja aí pintando com doença e pandemia, que ele é um miserável mesmo, né? E eu quero terminar essa reflexão antes de celebrar ali. 1 Coríntios, Paulo diz assim, estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. É isso que nós celebramos, viu? Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhe revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. Parei para ouvir um aleluia bem dado. Glória, vai chegar. E vamos comer hoje à noite, e vamos beber hoje à noite, celebrando que esse dia vai chegar. E nós, que ainda estivermos vivos por aqui, então seremos transformados. Pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver se transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz, a vitória, a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? O teu aguilhão, onde está?
O último inimigo a ser vencido, a morte, foi vencida na cruz do Calvário. E vai chegar o dia em que você vai olhar para a morte para trás. Hoje ela está para frente. Não sei que dia vai chegar, nem para mim, nem para você. E a gente está assustado com esse tempo. Só ouvindo as notícias, morreu não sei quanto, morreu não sei quanto. Olha, está faltando fôlego, não sei aonde, oxigênio está faltando. Mas vai chegar o dia, eu vou comer esse pão hoje, eu vou beber desse cálice hoje, sabendo que vai chegar o dia em que eu vou olhar tudo para trás e vai dizer, passou, eu já estou na eternidade com Cristo, eu já vivo com Ele em glória e eu antecipo hoje a alegria que está revelada. Oh, glória! A igreja tem que celebrar mesmo que esse tempo seja duro, mesmo que esse tempo seja difícil, mesmo que em casa eu não tenha nem motivo para celebrar. Mas vai chegar o dia. Vai. Era por isso que Jesus desejava ardentemente. É por isso que as suas entranhas cozinhavam por dentro. E ele disse, olha, eu quero isso. Porque eu quero que o seu sofrimento acabe. A sua dor tenha fim. O peso na sua consciência, o seu coração apertado, tudo isso vai acabar. Igreja de Cristo Jesus, celebre nessa noite a certeza de que estamos no provisório, no por enquanto. Era isso que Jesus queria. Ele já rasgou o véu e está conosco para nos antecipar. Feche os seus olhos, baixe suas cabeças. Querido, pode botar uma música aí nesse violão.